Graça e paz a todos os irmãos. Estamos aqui novamente para fazer essa breve meditação da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um texto que está lá em Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 11. Paulo escreve aos romanos, aquela igreja que estava em Roma, falando a respeito da importância do crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque aquela igreja que estava em Roma era uma igreja de judeus, né? Pessoas que foram de Israel para aquela região e alguns outros que se converteram ali. E você pode observar que a mensagem aos romanos é considerada como o evangelho em miniatura, pelo fato de abordar profundamente a questão do sacrifício de Cristo, né? Da vida de Jesus Cristo vindo a este mundo, e principalmente para as terras de Israel. E aí ele escreve essa carta à igreja que estava em Roma, e ele cita muitas coisas, e uma dessas coisas ele relembra a Israel da importância de crer em Cristo. E aqui no versículo 11 ele diz assim: porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda: porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo está lembrando a Israel a respeito daquilo que está na palavra de Deus em relação a Israel, o próprio Israel. E que quando ele começa perguntando, porque a Escritura diz que ninguém que nele crê será confundido. Quando nós cremos em Cristo, não há confusão. Nós temos a certeza, a convicção de que nós estamos crendo naquele que tem o poder de dar a vida eterna, aquele que tem poder de salvar a todo perdido. Por isso que diz que ninguém será confundido. Quando a pessoa está confusa com relação à sua crença em Cristo, então realmente não creu nele de verdade, né? Aí que diz que porque não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam, mostrando que todo aquele que invocar o nome do Senhor, né, como ele diz lá no versículo número 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não importa em qual país, em qual região, em qual tribo, em qual língua, não importa. Se invocar o nome do Senhor, será encontrado por ele. Então aqui o apóstolo Paulo, quando escreve, diz: não há distinção entre judeu, entre grego, esse é melhor do que aquele outro, aquele é mais importante, não. Para Deus não há. Então, se invocar o nome do Senhor de todo o coração,
a Bíblia diz que será salvo. Aí ele faz uma pergunta, né? Olhando o texto, ele faz uma pergunta. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? É impossível. Por isso que é necessário que seja pregado o Evangelho para as pessoas, para as tribos, línguas e regiões onde nunca ouviram falar de Jesus. Porque eles não têm como invocar. Eles não podem crer se nunca foi falado a respeito para eles. E aí ele pergunta, e como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então há uma necessidade da extensão do Evangelho por todas as regiões, por todos os confins da terra, para que todos possam ouvir esta mensagem de salvação. E ele diz assim, e como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, são formosos, a palavra de Deus diz que os pés daqueles que andam para anunciar o Evangelho, a salvação em Cristo, são formosos, são preciosos diante de Deus, são agradáveis ao Senhor, até porque são enviados pelo Senhor, são direcionados por Ele, né? Às vezes o homem fala assim, não, eu vou pregar o Evangelho em determinado lugar, eu quero ir. Não é o homem simplesmente a vontade do homem que faz isso, é o Espírito Santo trabalhando no coração do homem, levando ele até essa vontade, esse desejo, né, de esta alegria de anunciar a salvação para o perdido. Eu me lembro que um missionário uma vez contou uma coisa muito interessante, que ele chegou nas regiões ali da Amazônia, no meio de tribos bem distantes. Ele chegou lá e pensou que talvez fosse um dos primeiros missionários. Chegou lá e tinha muitos daquelas tribos ali convertidos. E aí ele perguntou, mas quem pregou para vocês? Quem anunciou para vocês? Ah, foi o senhor fulano, um velhinho, né, uma pessoa já de idade que estava ali, morava numa cabaninha. Aí ele disse que quando chegou lá eu quero conhecer ele. Aí foi lá para conhecer aquele senhor que foi até aquelas tribos e anunciou o evangelho e aquele povo se converteu. E aquele senhor, quando viu, na humildade do coração dele, quando viu chegar os missionários, falou, chegou os missionários e tal. Aí o missionário falou, não, o missionário é o Senhor que veio primeiro, o Senhor que enfrentou todas as dificuldades e o Senhor que anunciou e essas tribos estão salvas. Então, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você às vezes não entende que a recompensa de tudo isso, às vezes você não vê aqui neste mundo, às vezes não vê aqui nesta vida, mas você vai ver na eternidade. A alegria de ver tantas pessoas que foram salvas pela sua menção do Evangelho de Cristo. E aqui Paulo diz assim, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação ou à nossa mensagem? Então, de uma certa forma, nós sabemos que nem todos vão dar ouvidos ao Evangelho. Dar ouvidos no sentido de aceitar o Evangelho de Cristo para a sua vida, né? Se render ao Senhor de todo o coração. Então, nem todos vão se dobrar ao Senhor, nem todos vão querer ser salvos. É por isso que fala, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa salvação, à nossa pregação? Né? Na verdade não é Isaías estava profetizando daquilo que Deus fala, né? Quem deu crédito à nossa mensagem? São poucos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que poucos são os que vão dar crédito à salvação, à mensagem do Evangelho, né? E aqui depois ele diz, logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Deus, a palavra de Cristo é que vai acrescentar fé ao coração daquele que não conhece a Deus. Quando você começa a ler, quando você começa a ver o ministério de Cristo, aquilo que Jesus fez, né? O plano de Deus,
Aí você começa a crescer em fé, você começa puxa vida, eu andava acreditando em tantas coisas, mas estava totalmente equivocado. A verdade é totalmente o oposto de tudo aquilo que eu acreditei até agora. Porque aí quando você começa a ouvir a palavra, você vai entender que, por meio da fé, que esta palavra é a verdadeira, que esta palavra é a única que pode conduzir o homem à eternidade na presença do Senhor. E aí depois ele diz assim, sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Ou seja, por toda a terra saiu a voz de quem? Dos profetas de Deus anunciando a palavra de Deus, como hoje se vê. Hoje em todas as regiões do mundo você ouve a palavra de Deus. Mas quem dá crédito à palavra do Senhor? Quem está dando crédito verdadeiramente? E aqui depois ele pergunta assim, mas pergunto ainda, porventura Israel não o soube? Primeiro diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aquele que não são povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Porventura Israel não soube? Israel foi quem primeiro recebeu a mensagem. Foi quem primeiro recebeu a direção de Deus. Quem teve a revelação desse plano de eternidade para a humanidade. Por isso que ele pergunta, porventura Israel não soube? Israel soube. Mas Israel não deu crédito à pregação do Senhor. Aí aqui o Senhor fala assim, eu vou pôr Israel em ciúmes com um povo insensato. Um povo que não acreditava. Um povo que não cria no Senhor. Um povo que estava distante de Deus. E que quando recebeu a mesma mensagem que Israel recebeu, aquele povo se rendeu ao Senhor. Aquele povo se dobrou ao Senhor, que somos nós, os gentios. Aquele povo, aí o Senhor falou assim, com este povo provocarei a ira. Israel fica irado, não aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador até os dias de hoje. Tem dificuldade em aceitar isso. Fique irado quando nós os cristãos, vamos até eles e falamos a respeito do Evangelho de Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Aí eles não aceitam isso, ficam irados, acham que estão sendo provocados. E exatamente é isso. Deus está dizendo, provocarei a ira a ele por um povo insensato, que não tinha sensatez para entender a verdade, mas ao receber a mensagem, deu crédito à pregação do Senhor e se dobrou ao Senhor. Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que por mim não perguntavam. O povo gentil não conhecia o Senhor, não buscava o Senhor, não conhecia o Senhor. Por isso que ele fala assim, manifestei-me a um povo que por mim não perguntavam. E Deus se manifestou através do Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho. E as pessoas receberam essa mensagem. E Deus continua se manifestando. Deus continua se apresentando aos gentios, às pessoas que não conhecem ao Senhor, que não é da região de Israel. E muitos têm se dobrado ao Senhor. Muitos têm dado crédito à salvação, à mensagem, à palavra, à pregação do Senhor. E quando acontece isso, essas pessoas saem do caminho de morte e passam para o caminho da vida. Saem do caminho da ignorância e passam para o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Então a palavra de Deus diz isso. Fui achado pelos que não me buscavam, O povo não se preocupava em buscar o Senhor e foi achado, É o Senhor falando aqui, Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mostrando que desde o início, desde o chamamento de Abraão, a partir daquele momento o Senhor criou um povo para por meio deste povo, fazer deste povo
o povo missionário do mundo para levar a sua mensagem a toda a humanidade. Aí você vê que o povo passou pelo Egito, passou por várias regiões, peregrinou no deserto, foi para a terra prometida, e as maravilhas de Deus eram constantemente manifestas ali no meio daquele povo. Por isso que ele diz assim: todo dia estendi as minhas mãos, o Senhor dizendo, a um povo rebelde e contradizente. E mesmo recebendo as maravilhas de Deus, o povo começava a murmurar, começava a contradizer, começavam a não aceitar aquilo. Por isso que o Senhor fala: chegou o momento. Eu fiz tudo por este povo não quis. Então eu vou para um povo que não me conhece. E aí quando ele se apresenta, se manifesta a um povo que não o conhece, esse povo aceita de coração a sua palavra, aceita de coração a sua manifestação. Esse povo começa a viver a vida que Deus quer, que somos nós, os cristãos. Esse povo começa a receber as maravilhas, receber o poder do Espírito Santo. O povo começa a manifestar a glória de Deus por meio da sua vida. É isso que o Senhor fez, é isso que o Senhor está fazendo ainda. Eu sei que o Senhor vai ter um trabalho ainda com Israel lá para o final dos tempos, mas a princípio a palavra está sendo disseminada por toda a humanidade que não conhece ao Senhor. Aqui no Brasil, em outros países, no Brasil principalmente, numa proporção muito grande, a gente tem visto aí a palavra de Deus sendo pregada de várias maneiras, embora muitos ainda não tenham se rendido ao Senhor. Como diz aqui no texto, não dão ouvidos ao Evangelho do Senhor. Não sabe que o grande perdedor é Ele, não Deus. Deus não perde nada. Deus apenas dá de presente. Se não quer, prejudicado é aquele que rejeitou a graça de Deus, rejeitou a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, por meio da sua palavra. Por isso que diz, temos que abrir o nosso coração para receber a mensagem do Senhor, a graça do Senhor, a glória do Senhor, porque isso vai nos dar condições de estar morando na eternidade com aquele que criou todas as coisas, que criou o homem, colocou ali no jardim, e por meio do pecado o homem saiu de lá, e vai voltar novamente aqueles que são salvos a viver na presença do Senhor todos os dias, por toda a eternidade, como é prometido nas Escrituras. Amém? Quero orar neste momento. Deus amado e bendito, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por todas as coisas. Primeiramente, Senhor Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de conhecer ao Senhor, Deus, de ter recebido a Tua palavra, a Tua mensagem e ter realmente, meu Deus, nos rendido a ela, porque sabemos que ela é a verdade. E assim como o Senhor mostra na Tua própria palavra que o Senhor foi achado por um povo que não Te conhecia. Nós não conhecíamos o Senhor, mas nós fomos achados. E graças Te damos por isso, que hoje nós temos esperança, hoje nós temos certeza de vida eterna, porque isso vem do Senhor. Continua abençoando, meu Deus, pessoas, amigos, familiares que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Toca no coração de cada um deles para que haja, ó Deus, verdadeiras pessoas, verdadeiros momentos de rendição ao Senhor, de entrega totalmente ao Senhor, de abandono do pecado, de arrependimento, Senhor Deus, de voltar-se ao Senhor, como assim o Senhor espera. Pedimos a Tua bênção pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos amigos também que estão enfermos, que o Senhor esteja operando em cada vida, que o Senhor esteja, meu Deus, restaurando a saúde de cada um. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu coração. Continue. Dê ouvidos à palavra do Senhor, que você só tem a ganhar. Amém? Deus te abençoe.